Afeganistão. Guerra Afegã Soviética, 1979. O Afeganistão é um país asiático que está localizado em uma área muito importante entre grandes países, como Paquistão, Irã, China e União Soviética, hoje a atual Rússia. Por isso, ele nunca foi realmente um país calmo. Em 1978, uma revolta comunista apoiada pela União Soviética aconteceu no país, estabelecendo um governo socialista. Porém, muitas pessoas do interior do país não apoiaram as atitudes do governo e começaram a formar grupos de rebeldes para lutar contra o novo regime. Denominados mujahedins, para eles essa não era apenas uma guerra comum, era uma guerra santa, já que o governo socialista era ateu/cristão ortodoxo, e como já sabemos, os muçulmanos levam a religião muito a sério. Então esses grupos começaram a fazer revoltas por todo o país, o que causou uma instabilidade no frágil governo afegão. Com isso, eles pediram ajuda à União Soviética, que de início deram armamentos, mas em 1979 a União Soviética percebeu que iria perder. Com isso, eles mandaram tropas para ajudar o governo, dando início à Guerra Afegã Soviética. Os soviéticos achavam que seria uma guerra rápida que só daria apoio. Porém, o exército afegão estava em ruínas, e nesse momento a União Soviética tomou o controle da guerra. A situação estava tão precária que os soldados afegãos estavam mudando de lado. Rapidamente, a União Soviética tomou o controle das maiores cidades. Os mujahedins foram para as montanhas e, com o passar do tempo, a guerra estava se tornando cara e cansativa. Mas como os mujahedins estavam segurando os soviéticos tanto tempo? Bem, os mujahedins não estavam sozinhos nessa guerra. Eles tinham apoio dos Estados Unidos, Paquistão, Reino Unido e Irã, que lhe davam armas e suprimentos. Outro grande aliado dos mujahedins, para surpresa de muitos, eram os chineses. Com os armamentos mais avançados, eles seguravam os soviéticos. Para a União Soviética, era muito importante manter o Afeganistão socialista, já que em 1979 uma revolução islâmica aconteceu no Irã, e se isso se espalhasse para o Afeganistão, poderia também se espalhar para as repúblicas socialistas dentro da União Soviética, que tinham uma grande quantidade de muçulmanos. Apesar dos soviéticos ganharem a maioria das batalhas, a guerra não parecia progredir para o lado deles. Como essa guerra era encarada como uma guerra santa para os mujahedins, muçulmanos de várias partes do mundo foram ajudar, então sempre que um soldado morria, apareciam mais dois para repor. Os mujahedins eram divididos em vários grupos e não tinham realmente uma única tática. Mesmo assim, eles atacavam cidades e estradas para atrapalhar os soviéticos, além das emboscadas. A partir de 1985, os soviéticos viram que a guerra estava cada vez mais complicada e começaram a ir com força total. A mesma tática dos norte-americanos, procurar e matar os mujahedins, usando principalmente ataques aéreos. Isso deixou a população cada vez mais satisfeita com o governo afegão e soviéticos. A principal fraqueza dos mujahedins era a força aérea soviética, que constantemente salvava a pele dos soldados soviéticos nos confrontos. E como os mujahedins não tinham qualquer tipo de força aérea, ficavam em desvantagem. Então, em 1986, para resolver isso, os Estados Unidos presenteou os radicais com a arma FM-92 Stinger. Ela era capaz de derrubar aeronaves com uma facilidade enorme. Estima-se que no mínimo uma aeronave era abatida por dia. Isso mudou o cenário da guerra e causou prejuízos enormes à União Soviética. Mesmo assim, muitas pessoas não acreditam que isso foi o que mudou o cenário da guerra, já que o novo líder da União Soviética, Mikhail Gorbachev, estava se preparando para retirar as tropas do Afeganistão. Na preparação da retirada das tropas, a União Soviética devolveu as rédeas aos poucos para o governo afegão, que até obteve algumas vitórias, porém também com muitas baixas. Em 1987, os soviéticos começaram a sair de vez, evacuando seu exército. Em 1989, acabaram de sair, mas continuaram dando apoio logístico. Entretanto, em 1991, a União Soviética acabou. Essa guerra estima-se que teve mais de 100 mil mortos e mais de 128 mil feridos. Guerra Afeganistão 2001. Os atentados do 11 de setembro foram os principais motivadores para a entrada das tropas estadunidenses no Afeganistão, com a acusação de que os atentados foram organizados pela Al-Qaeda, cujo líder era Osama Bin Laden, que estava refugiado no Afeganistão com a proteção do governo talibã. Nessa altura, o presidente George Bush, com o ataque ao símbolo do poder estadunidense em mente, achou que era necessária uma resposta rápida, direta, eficiente e bastante rígida nos seus princípios, para mostrar que iria reagir de acordo com seus interesses, e para mostrar que ele estava acima dos outros países e que não poderia mais ser ameaçado.
Os Estados Unidos fizeram um documento em combate à guerra ao terror, mais conhecida como Guerra ao Terrorismo. O documento era um conjunto de ações que deveriam ser tomadas pelos Estados Unidos para justificar suas ações militares no Afeganistão. Com isso surgiu duas nomenclaturas. A primeira delas é a definição de um eixo do mal, que estava relacionado a países que tinham um potencial para práticas terroristas, possuindo grupos ou células terroristas em seus países, ou também países que tinham posições políticas e militares muito divergentes dos Estados Unidos, que contrastavam com os interesses estadunidenses. Nesse sentido, acabavam entrando países como Irã, Síria e mais tarde Cuba. A segunda nomenclatura é a guerra preventiva, onde os Estados Unidos identificavam a suspeita de grupos terroristas e antes desses grupos o atacar, eles o atacavam, como uma forma de impedir que sofresse consequências posteriores de um possível ataque, que poderia muitas vezes não ocorrer. Além disso, também teve o petróleo, já que o Afeganistão tinha muitas reservas petrolíferas, uma das maiores do mundo. Nesse momento, os Estados Unidos se reservam o direito, através dessas políticas, de atacar qualquer parte do planeta que estivesse confrontando com seus interesses e que pudesse representar uma ameaça futura. Os Estados Unidos iniciou o ataque ao Afeganistão no dia 7 de outubro de 2001, depois de os talibãs negarem a entregar Osama Bin Laden, exigindo provas concretas do seu envolvimento no atentado às Torres Gêmeas. Os Estados Unidos possuíam o apoio da Organização do Tratado do Atlântico Norte, conhecida como OTAN, Alemanha, Austrália, França, Canadá e Reino Unido. O objetivo era encontrar o líder da Al-Qaeda e seus apoiadores e acabar com o acampamento de formação de recrutas guerrilheiros no grupo terrorista. Os Estados Unidos e seus aliados expulsaram o Talibã do poder e construíram bases militares perto de grandes cidades em todo o país. Somente em 20 de dezembro de 2001, o Conselho de Segurança da ONU autorizou uma missão militar no Afeganistão, que ficou conhecida como ISAF. O seu objetivo era supervisionar as operações militares no país e treinar a Força de Segurança Nacional afegã. Os talibãs remanescentes gradualmente recuperavam a confiança e distribuíram panfletos. Em segredo apareceram em muitos vilarejos no sudeste do Afeganistão. Pequenos campos de treinamento móveis foram estabelecidos ao longo da fronteira entre Afeganistão e Paquistão para treinar recrutas guerrilheiros. Em janeiro de 2006, o objetivo da OTAN no sul do Afeganistão foi deformar as equipes de reconstrução provincial lideradas pelos britânicos em Helmand, enquanto os Países Baixos e o Canadá iriam orientar esses projetos. Os talibãs locais manifestavam oposição à chegada da nova força no poder e prometeram resistir. Em 13 de janeiro de 2007, uma força britânica liderada pela Royal Marines lançou uma operação para atacar um reduto talibã no sul da província de Helmand. Em agosto de 2008, a situação piora para a OTAN, já que suas baixas aumentaram, sendo que em 3 meses morreram 70 pessoas, a menos que nos 3 primeiros anos de conflito. Ou seja, morreram 120 pessoas em 3 meses e nos primeiros 3 anos morreram 190. No dia 1º de maio de 2011, Osama Bin Laden foi morto por soldados americanos na cidade paquistanesa de Abbottabad. Em 2012, foi assinado um acordo estratégico entre os presidentes dos Estados Unidos e do Afeganistão, respectivamente Barack Obama e Hamid Karzai. O acordo trata de um plano de segurança que visa a retirada das tropas estadunidenses e até o chamou de aliado extra-OTAN. No entanto, as nações não chegaram a um consenso em algumas partes, como a concessão da imunidade aos soldados estadunidenses. Em 2018, os Estados Unidos se aproximou com o alto comando talibã, que exigiam a retirada das tropas ocidentais do país como pré-requisito para cessar fogo. Enquanto isso, os Estados Unidos exigiam o desarmamento do grupo. As conversações, no entanto, foram marcadas por controvérsias. Atualmente, grande parte da população morre de fome e por falta de cuidados médicos, pois a infraestrutura do país ainda não foi reconstruída. Para além da miséria do povo afegão, essa guerra teve como consequência, além das mortes, os bilhões gastos em armamentos, uma leve crise nos Estados Unidos,
já que quis mostrar do que era capaz, e ainda assim é considerado perdedor dessa guerra que ainda não acabou. Este conflito causou mais de 176 mil mortes, sendo que 38 mil foram civis, 70 mil do lado afegão e da OTAN, e 68 mil mortes talibãs. Embora tenha havido um fim formal das operações de combate, em parte devido à melhoria das relações entre os Estados Unidos e a presidência de Ghani com os talibãs, as forças estadunidenses acabaram aumentando os ataques contra os militantes islâmicos, com a justificativa de se proteger. Mas mesmo assim, a guerra nunca acabou.